mataram um monte de monge, mas eles converteram metade dos heréticos. Bom, e a metade continuou renitente. O que fez a igreja? Pediu ao braço militar, né, ao braço civil, que fizesse uma cruzada contra eles. Realmente eles foram esmagados. Mas cresceu o olho desses reis, desses barões, desses príncipes que atacaram os albigenses. E eles começavam a acusar todo mundo de herético para ficar com as terras deles. Tá? O que é a Inquisição? É o instrumento judicial com que a igreja tirou da alçada dos civis o poder de julgar matérias espirituais. Tá certo? Ou seja, eles não podiam acusar mais ninguém de herético sem o ser, só porque estava de olho grande nas suas terras. Essa é a primeira coisa. Segundo, o que ninguém sabe é que o objetivo da Inquisição era salvar em dois planos. Primeiro, não condenar na vida aqui. E segundo, salvar para a vida eterna. Tá? Veja que é um escândalo do mundo moderno, porque o mundo moderno, como já não acredita no além, já não acredita na vida eterna, pensa que esta vida daqui é tudo, é tudo. Ora, lembremos-nos que para a doutrina católica, uma pessoa condenada à morte, que se arrepende com contrição perfeita no ato da morte, ele vai direto para o céu, não passa nem pelo purgatório. Invenção minha? Não. Que disse Jesus ao bom ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E havia ordens religiosas medievais cuja única função era ir até o patíbulo e fazer com que aqueles condenados tivessem contrição perfeita. Veja, isso só mesmo uma coisa divina, né? Você perguntava-se Santo Agostinho, mas por que Deus salva poços de lama no último instante e deixa morrer justos em pecado mortal? Não sabemos, só sabemos que sua justiça é perfeitíssima. Veja, este é um ato de fé. Mas mais ato de fé que isso é ver a beleza da misericórdia divina que salva poços de lama no instante final, né? Sem sequer ter purgatório. Ora, isso o mundo hoje isso não importa nada para o mundo, entendeu? Por quê? O mundo é como... Não é à toa que o mundo hoje, as pessoas do mundo têm botox na cara. Mas não é? Já viu artista de TV hoje? É de plástico, né? O Fábio de Mello tem um botox, foi engraçado. O Fábio de Mello foi engraçado, né? Perguntaram a ele, mas você é vaidoso? Não, só pus um botoxzinho aqui para segurar, né? Vaidoso nada, né? As pessoas não aturam o envelhecimento, não pelo envelhecimento, é pela morte. Como a morte para eles é uma tragédia, eles não podem aceitar a Inquisição. Ora, a Inquisição, então, mesmo para aquele herético, tinha o chamado mês da graça. O mês da graça era o seguinte, ia um padre para a casa do herético e ficava blá 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 blá, meu filho, volta atrás, abjura dos seus erros, né? E blá 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 blá. Se ao fim de um mês ele abjurasse, ele tinha a gravíssima pena de andar com São Benito, com a roupa de penitente, coisa que o mundo tem horror. Mas nós não podemos ter horror à penitência, nós vamos nos confessar, não. A confissão é a penitência, antes de tudo. Depois é aquela reconciliação com Deus. Primeiro tem que ter a penitência. Esse era o grande coisa. Então, quando a gente vê aqueles quadros do Autos de Fé, né? Os Autos de Fé, ninguém sabe, não eram para condenar. Era para mostrar ao público aquele que estava arrependido e ia sair como um penitente vestido. Isto era o auto de fé, era um auto de perdão. Tá certo? Auto de perdão. Depois, a tortura. Primeiro, nunca houve uma morte sob a tortura da Inquisição. Nunca. Por quê? Em cada sessão de tortura havia um médico ao lado. 2, não foi a Inquisição que inventou a tortura. Não foi. Ao contrário, a tortura sempre houve. E, aliás, não sejamos hipócritas. Se um filho de vocês, uma filha, é sequestrada por um grupo de sequestradores, você pega um deles e ele não quer dizer onde está a sua filha, você vai torturá-lo até a morte. Ou serás um covarde diante de Deus. Ou não. E ninguém sabe que o direito internacional permite perfeitamente que haja tortura para salvar o país, por exemplo, de um ataque de mísseis. Né? Ou seja, não sejamos demagógicos com a tortura, né? Hoje nós somos de um sentimentalismo cor-de-rosa, né? Ora, aquela tortura
era exatamente mãe, como era a igreja, para salvar almas. Tá certo? 1. 2. Quem acabou com a tortura no mundo? O inquisidor geral, esqueci o nome dele, me perdoem, da Polônia, Itália e Alemanha. Ele era contra a tortura. Então, ele estava ali na corte de certo rei e roubou uma sela de cavalo cravejada de pedras preciosas. E lá o príncipe, ou barão, sei lá, onde é que está a sela? Ele disse, foi aquele servo ali que roubou. Né? Aquele servo que roubou. Foram lá e torturaram o servo. Cadê a cela? Isso aí enterrei não sei aonde. Aí foram lá, não tinha nada enterrado. Né? Aí voltam e torturam de novo. Onde é que está a cela? Já vendi para não sei quem. E ela, não vendeu nada. Na terceira vez, este inquisidor geral disse, podem parar com a tortura, que fui eu que roubei, eu só fiz isso para provar ao Papa que a tortura é ineficaz. Então, pela primeira vez, se acabou com a tortura no mundo. Isto por obra e graça de um inquisidor geral. Tá certo? Infelizmente, não sei o nome. Mas na internet, é só buscar um texto francês de A Inquisição do padre Helot. Isso tem na internet, padre do século XIX. Bom, depois, a famosa e malfadada Inquisição Espanhola. Engraçado que Voltaire, que era o chefe dos demônios, escreveu em seu livro Écrasez l'enfant, esmaguem a infâmia, que era a igreja, né? Era a religião católica. Esmaguem. Ele era virulentíssimo. Um dos piores era o Voltaire. Né? Pois bem, no mesmo livro em que ele escreve Écrasez l'enfant, ele já lá no penúltimo parágrafo, ele diz, puxa, ainda bem que na Espanha não houve guerras de religião. Era a época das guerras de religião causadas pelo protestantismo. Ainda bem, lá não houve derramamento de sangue. Esqueceu ele de dizer que não houve porque havia Inquisição. Exatamente, a Inquisição impediu a entrada dos heréticos, afastou os heréticos e evitou a guerra de religião. Ou seja, como todos os gênios do mundo moderno, ele não junta ponta com ponta. Certo? Não junta ponta com ponta. Pois bem, a Inquisição foi nobilíssima. Aí vamos dizer, mas houve tal erro judicial. É claro, vocês já viram alguma coisa que o humano meta a mão sem erro? Qual instituição, que humano nunca cometeu uma injustiça ou um erro? Eu assisti uma palestra sobre a Inquisição com um historiador católico, praticante, e pelo que eu entendi, havia 2 tipos de Inquisição e todo mundo confunde tudo, assim, a política e a religiosa. Na religiosa, pelo que ele falou, só morria quem confirmasse até o fim, por exemplo, uma heresia, ou quem fosse cristão. Se o cara fosse, eu sou judeu, não morria. Não, claro. Então, é isso que é interessante. Mas nunca houve, ele está enganado num fato. Nunca, nenhuma Inquisição teve jurisdição sobre o judeu muçulmano. Nenhuma. Então, mas quando você fala assim, eu não sou cristão, eu não sou católico, não morria. Claro que não. Claro. Não, veja, primeiro, não era a Inquisição que matava, né? Era o braço civil. A Inquisição condenava e o braço político matava. Tá bom, isso é primeiro. Nenhuma jurisdição sobre qualquer outra religião. Nenhuma. Nem na Espanha. A única coisa que eu discordo do que ele disse é que havia 2 tipos de Inquisição. Era a mesma. A Inquisição, claro, teve certo caráter mais religioso, enquanto teve com os dominicanos na Europa. Né? E na Espanha foi direto pelo poder, mas foi direto pelo poder com autorização papal. Tá certo? Então, eu discordo dessa divisão radical. O que houve foi uma mudança de situação. Nunca a heresia foi tão forte como na época em que houve a Inquisição Espanhola. E mais, o único país que se preservou das guerras de religião, como disse o mesmo Voltaire, foi a Espanha. Exatamente por isso. De onde a dureza da reação espanhola à coisa. Mas mesmo assim eu repito, e só uma coisinha, em 250 anos, 2.000 mortos dentre os condenados. Dentre esses, 1.000 por crimes comuns, tá certo? Assassinato, estupro e uma coisa que o mundo moderno hoje não pode entender, adultério. Tá? Adultério era considerado crime gravíssimo e com adultério. E de fato, dizia Santo Tomás, depois do homicídio, o pior crime é o adultério. Claro. Veja, segundo a doutrina cristã,
O corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Ora, isto é um roubo gravíssimo, um adultério. É como se fosse um assassinato contra algo. Veja, o matrimônio católico, ele é um sacramento. Tá certo? É mais ou menos como roubar uma hóstia para profanar. O adultério tem uma característica semelhante. Então havia, bom, desses 2.000 eram por crimes comuns. E 1.000, considerado grave, né? Não roubou um pão, como na China hoje, leva um tiro na cabeça e a família paga a bala. Não, a coisa era um pouquinho mais grave. E 1.000 por razões religiosas. Muito bem, eu repito. Em 14 anos de Revolução Francesa, 150.000 mortos. Não há termo de comparação. Tá certo? São 250 anos com 2.000 mortos. São 14 anos com 150.000 mortos. Mas avancemos. Quantos na Revolução Russa? Quantos na Primeira Guerra? Quantos na Segunda Guerra? Quantos na bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? O que ninguém sabe. Vocês sabiam que Hiroshima e Nagasaki eram as únicas cidades católicas do Japão? Eram as únicas que tinham catedrais. Era uma população de shintoístas convertidos. Eles tinham sido a geração do silêncio, ficaram um século calados. Católicos, eles só tinham matrimônio e batismo, que é o único, são os sacramentos que se podem dar aos próprios leigos, né? E quando voltaram os padres, eles reorganizaram-se. Catedrais, com padres, etc. As duas cidades. Veja, o século XX, ele tem, segundo o livro Negro do Comunismo, quantos são? 120 milhões só de comunismo. Mas se juntar as duas guerras mundiais, se juntar a bomba atômica, se juntar não sei o quê, nossa, nós temos 200 milhões de mortos em 100 anos. Sem contar os abortos. Hein? Sem contar os abortos, né? Sem contar os abortos. Só nos Estados Unidos, 50 milhões de 73 para cá. Olha. E Inquisição, uma gota d'água. E o engraçado, né? Como dizia Santo Irineu, ele dizia assim, olha, o que há de ser homem, homem já é. E o engraçado é que hoje vai destruir o ovo de tartaruga protegido. Você é preso, não é? E mais. Por quê? Porque um ovo de tartaruga, tartaruga será. Ora, isso não vale para o feto humano, para o ovo humano. Não é? Ou seja, então, sabe que autoridade tem este mundo para falar da Inquisição, ainda que haja erros, como é normal haver erros entre os humanos? Qual é a autoridade de um mundo que Corsão disse propriamente, é o século do nada? É o século do nada. Ou seja, não tivemos nada de bom. Tivemos 200 milhões de mortes, fora os abortos. E como se pode arguir montar museus de tortura da Inquisição? Entendeu? Veja, se a gente não equilibra isso, não sabe aquilatar o tamanho do diabolismo do mundo moderno. Ao mesmo tempo que é o mais cruel dos cruéis, nenhum em seus melhores tempos teria sido capaz de tal, e no entanto ele se arvora em crítico de algo que matou 2.000 pessoas em 250 anos. Ora, isto só pode ser satânico. Só pode. Porque não é possível que as pessoas mais esclarecidas não saibam dessa comparação. Não é possível que os líderes dessa porcaria toda não saibam dessa comparação. E olha, e sabem. E se sabem, impugnam a verdade. Se impugnam a verdade, comete o pecado contra o Espírito Santo, o pior dos pecados é o pecado satânico, propriamente dito. Não? Muito bem. Qual então a postura do católico no mundo em que nós somos minoria? Minoria mesmo. Não me venham dizer que o Brasil tem 40% de católicos. Isso é uma piada. Não tem. Tem se considerar como batismo, né? Foram batizados. Quantos cumprem a lei de Deus? 1% é generosidade. Generosidade. Quantos são capazes de dar toda a sua vida ao fim último do homem? Quantos são capazes de fazer arte em ordem ordenada ao fim último do homem? Quantos são capazes de fazer filosofia ordenada ao fim último do homem? Quantos são capazes de fazer história, ciências sociais, física, biologia? Quantos são capazes de tudo com relação ao fim último do homem? Muito pouco. Então, até onde a vista humana alcança, não é possível uma restauração católica. Tá certo? Agora, isto quer dizer que devemos mudar o discurso? Absolutamente.
Ao contrário, é agora. É como dizia São Paulo, que Deus me dê forças para dizer essas coisas até meu último suspiro. Eu vou até o último suspiro, nós temos de até o último suspiro dizer: o certo é que o homem inteiro, corpo e alma, que arte, filosofia, história, cidade, política, tudo se ordene a Deus e sua glorificação. Tudo mais está a serviço do demônio, mesmo que sejamos o último a dizer. Não é isso? Esta é a postura do católico. Por quê? Se começamos a dizer, não, mas como não dá, né? A gente já... Você acaba perdendo a própria fé. A consequência dessas concessões que você faz no plano espiritual é a perda da fé. Você vai concedendo, já não dá, já não dá, já não dá, e não dá e acabou. E você mesmo entra na roda viva do mundo. Você mesmo é levado pela torrente do mundo. Então, é isso que eu procuro defender aí pelas minhas andanças, pelos blogs da vida, tal. Ou seja, é que ainda que não tenhamos possibilidade de vitória prática, devemos repeti-la até o fim dos tempos. Como não somos profetas, pode até que haja um milagre, que haja uma reversão. Pode ser que o tempo prometido por Nossa Senhora de Paz seja um pouco mais largo do que a gente pensa. Mas, não importa. O que importa é não ceder na doutrina. O seu cunhado, Henrique, me escreveu e disse: puxa, eu tenho uma dúvida quanto à ordem prática da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse: bom, não tenha, porque ele é impraticável, pelo menos agora. Então não discutamos bobagem, mantenhamos o princípio. Depois, se houver, veja, pode acontecer. Quem diria que no Império Romano, aqueles monges caem no Império Romano, bárbaro, aquelas coisas, e os monges vão lá para o deserto, né? E eles são como um imã que faz toda uma civilização crescer lá no deserto, né? Começaram as pessoas a ir ao deserto, né? Ora, tudo é possível. Agora, o que é imprescindível para postura do católico é não arredar pé 1 milímetro na doutrina. Se arredar, você vai acabar sendo levado pela torrente de impiedade e vai acabar não servindo ao fim último do homem, que é o nosso papel principal. E mais, São Paulo não disse venci o bom combate, ele disse combati o bom combate. Tá? Essa é a nossa postura. Combater, mesmo que seja para a derrota, porque para um católico a derrota é a palma da vitória. A derrota neste mundo é a palma da vitória para a vida eterna. Tá? Agora a gente pode abrir para perguntas. Hã? Que é isso? Belisquinho que eu disse que ela era para dar. Hein? Tá todo mundo curioso. Eles querem que eu fale de mim, Pra cara. saber sobre isso, já mandaram pra Tá bom, tá bom. E disseram que Espera um Antes de abrir para a Deixa eu questão. fazer a primeira pergunta. Ah, O senhor era comunista. sim. Puxa, ela gosta de mim, tá me denegrindo, né? Esse conhecimento todo seu, o senhor já tinha quando era comunista ou adquiriu depois? Esse o quê? Esse conhecimento. Ah, depois. Então, A pronto. única coisa é que eu era um comunista, assim, era tão idiota que eu conhecia toda a doutrina comunista mesmo. A maioria dos comunistas nunca leu Marx. Leu o Capital. Eu li todos, sabia aquela porcaria toda, eu era um idiota arrematado. Então, isso talvez tenha me ajudado, talvez, mas eu aposto mais que algumas graçazinhas, né, de estudo e tal, porque eu estava até lendo, eu esqueci de rezar, é uma beleza. Onde é que está? Paletó. Hã? Tá no bolso paletó? Paletó eu vi. Esse eu for. A oração de São Tomás. É a oração de Santo Tomás. Olha que beleza. Olha que beleza que isso nos sirva. Essa é a oração mais linda que eu já vi. Olha que beleza, vou ler. Santo Tomás, para antes dos estudos, para antes de qualquer coisa, uma palestra, então. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós, a quem chamamos a verdadeira fonte da luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão.
fortificai-me o estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, vós que sois verdadeiramente Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Veja, isso é a postura do cristão. Se você pede isso, você dá graças. Entendeu? Deus dá graças, é só pedir. Né? Então eu acho que em parte foi graça. Mas também não vou ficar por aí saindo dizendo, Deus me encheu de graça. Como foi que aconteceu assim? De repente o senhor parou para Não foi de repente, não. Ele vai contar, então conte. Como contou pra ele ontem, tá? Mas ele me hospedou, eu tenho que contar para ele, né? Ele me deu jantar, café da manhã, conversa, né? Uma casa deliciosa. Não é. Eu fui dirigente comunista, não fui um político comunista. Não sou de família católica, né? Mas, embora tenha estudado no colégio católico, estudei no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, Colégio São Bento. Mas lá, assim, os alunos já saíram todos comunistas, é como na PUC. PUC, é verdade, você já saía comunista na década de 60. Eu sou do auge da revolução sexual, revolução isso, revolução aquilo, né? E os colégios católicos já estavam completamente corrompidos, pelo menos no Rio de Janeiro. Bom, e aí me tornei comunista, fui comunista, clandestino e tal, fundei esta porcaria desse PT com essas porcarias que eram iguais a mim, e aí me juntei com uma moça, não casei. Essa moça sempre pedia, vamos casar. Eu nunca quis e tal, até que ela apareceu com câncer um dia, né? E aí foi aí que me converti. Aí eu casei, e aí me converti, pronto. Tá contada a história. E ela morreu, né? Ela morreu. Deus São Tomás de Aquino, né? Hein? Deus São Tomás. Sim. Aí, mas eu vivi dentro do mosteiro da Santa Cruz um bom tempo. Só, você dentro de um mosteiro, né, meu cara? Não faz mais nada a não ser ler e rezar, né? Ler e rezar. E eu estava doente. Além do mais, eu não trabalhava lá em Friburgo. Eu era espertinho, eu estava doente, ficava na cama lá no mosteiro, né? Só lendo. Hã? E começou a gostar da missa tridentina também, não é isso? Mas eu já me converti nela. O câncer de sua esposa levou o senhor a se converter, foi isso? Não, foi Deus, né? Sempre é Deus quem nos leva a converter, né? Sempre. Mas a doença da sua companheira foi a forte. causa? Né? Acho que sim. Acho que é lá como ele morre. Veja, Cristo tem uma frase emblemática dessa relação entre ele e nós, né? Ele diz, antes de você me procurar, eu já te havia procurado. Veja, a primeira moção para a conversão não é nossa, é dele. Aliás, se querem, eu estava dizendo aqui, querem um exemplo de humildade cristã, é dada por São Francisco. Estava ele com os irmãos lá de mosteiro dele, convento, e passaram 2 condenados à morte. E ele começa a chorar. E os irmãos, mas por que está chorando? Por que está chorando? Aí depois de tanto soluçar, ele diz, se não fossem as graças de Deus, eu seria pior que aqueles 2 ali. E isto não é demagogia, é verdade. Seria pior, né? Seria pior. Isto é verdade. Quem está dizendo é um santo, não é um demagogo, não é um candidato à próxima legislatura. Tá certo? É um santo. Este é o espírito cristão. Se nós nos salvamos, graças a Deus. Se nós nos perdemos, por nós mesmos. Professor, entendeu? Ou seja, eu sei lá, eu não gosto de falar muito, porque nós, para cairmos na vaidade, é um passo, né? Tá certo? Eu me lembro de São Bernardo, que era um grande orador, um grande sermonista, né? Um dia estava lá na sua igreja, e estava se enchendo, né? E estava começando a gostar de si mesmo. Aí fica uns 5 minutos parado, diz assim, show, demônio. Entendeu? Show, vai embora. Porque é o demônio já da vaidade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa própria história, né? Com a nossa própria história. Além do mais, eu não gosto muito de falar muito do PT, porque eu ainda quero viver uns anos. Eu não gosto de falar muito do PT, porque eu ainda quero viver uns anos. no seu caso, o senhor fala que nós como católicos não devemos ser na doutrina nem um milímetro, nem um centímetro. Nem. A questão toda é a seguinte: qual seria nosso posicionamento? Nós somos católicos, pertencemos a uma igreja. Sim. Uma igreja que, é claro, quem capitaneia essa igreja é Cristo através do Papa. Sim. Quando o Papa, por exemplo, ele vai à ONU, Paulo VI foi à ONU e disse que a ONU era a última esperança da humanidade. Uhum. João Paulo II beija o Alcorão, faz aquela maluquice daquele encontro de Assis em 86. Como é que fica a nossa postura diante de uma igreja que está tão estragada? Não é a igreja, os filhos deles, os filhos estão estragados. Eu recomendo a leitura de um livro
essencial, há em espanhol na internet, Comunitório, de São Vicente de Lerran. Ele diz, em época de crise grave e, sobretudo, de clara contradição do Papa com o que foi dito anterior, fixe com a tradição. Mas não é por isso que o Papa deixa de ser Papa. Não, Papa é Papa. Esse negócio do sério vacadismo, que o Papa não é Papa, ó. Aliás, todo sério vacadismo acaba perdendo a própria fé, porque eles perdem a vida de piedade, todo mundo, só ele é católico, né? Opa. É católico? Eu acho que esse cachorro é sério vacadismo. Essa parte aí me lembra aquela frase de Paulo, né, quando Paulo faz, fui tudo com todos para ganhar a todos. De repente, na igreja, o Papa tendo beijado o Alcorão, está se encontrando com o patriarca e tudo mais, isso também já é uma, como dizer, até uma graça para reavivar os cristãos. Não é uma coisa que mais lá na frente a gente vai ter. Eu né? discordo radicalmente do que você diz, me perdoe. Mas eu não quero discutir isso aqui agora. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: o Papa é infalível numa só condição, quando ele invoca a infalibilidade.